Senadores de diversos partidos, incluindo lá a cúpula do Senado, estão intensificando aí uma defesa nas últimas semanas a uma proposta de emenda à Constituição que estabelece mandato temporário para ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou ontem o seu apoio à ideia de estabelecer mandato com prazo de tempo para os ministros. Atualmente, os nomeados podem permanecer no tribunal até completarem 75 anos, quando aí vem a aposentadoria compulsória. Eu vou abrir aspas aqui para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Considero que é uma tese interessante para o país. Muitos países adotam essa metodologia. Muitos ministros do Supremo já defenderam isso. Há uma matéria legislativa nesse sentido aqui no Senado. E eu acho que é um tema sobre o qual deveríamos nos debruçar e evoluir. Não simplesmente aprovar de qualquer jeito. É bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte, para o país. Foi o que afirmou o senador falando com o jornal Globo. Vamos lá, só para o Rigon ficar em êxtase. A ideia de limitar mandato do ministro do STF não é nova. Em 2009, o então deputado federal, integrante da base de Lula, Flávio Dino, apresentou uma proposta nesse sentido. E ele está aí figurando na lista para nomeação. Vamos lá, Daniel Matos. Em 2009 foi arquivado, né, o Paulo Caetano? Acho que essa é uma medida bem bacana desse tipo de mandato, mas também poderia já vir a pauta a escolha dos ministros, né? Como ela poderia ser feita de forma que não seja tão política, visto que o STF tem chamado muito mais atenção do que assembleias, do que os senadores. Então essa guerra entre os poderes, até para não se politizar tanto, já que está se discutindo se tem mandato, se não tem, acho que a idade quer aumentar, passar de 35 para uma idade mais avançada, a escolha dos ministros, né? Acho que a população, o brasileiro, ele não quer ver um poder tão importante para o nosso país politizado, com indicações políticas, sem critérios técnicos. Então, já que está se discutindo esses tipos de situação, já poderia ter na pauta também a escolha, como deverão ser feitas as escolhas, porque o que a gente vê é uma briga, uma guerra, um bastidor político, como se fosse algo tão importante politicamente e não tecnicamente, que é o que mais a gente espera do STF. Pamela? Acho difícil prosperar, apesar da ideia ser muito boa. Afinal de contas, nós temos no Senado o Rodrigo Pacheco, que praticamente blinda o STF de qualquer aí ação no sentido político, né, das casas legislativas, infelizmente. Mas a ideia é muito boa. Eu acho esse negócio de vitalício e tudo mais é uma das coisas que colabora para que as pessoas que estão no STF hoje acreditam que, né, estão acima de todos os outros, né, da República. Então seria assim uma boa ideia se não tivesse o Rodrigo Pacheco na jogada. Fernando Tupan. Olha, eu concordo, está na hora de dar um basta. Quem faz as leis é o Senado Federal, é a Câmara Federal, é a Assembleia, é a Câmara de Vereadores. O STF tem que ser um pêndulo e só de causas importantes. Não qualquer porcaria, pelo amor de Deus, como é que vai querer decidir o aborto? Você vê, o aborto não vai ser aprovado. Graças a essa iniciativa e a liberação das drogas pelo STF, os conservadores estão se manifestando e vão derrubar o STF e colocar o STF no lugar que eles deveriam estar. Paulo Caetano. Olha, Paulo, eu sempre defendo aqui, por coerência, né, que eu acredito que devia ter uma lista para isso, de desembargadores com histórico ilibado, trabalho na jurisdicatura, né, e relevantes serviços prestados à magistratura, né? Mas, infelizmente, não é possível. O que se espera, Paulo, é que projetos como esse prosperem. E se projetos como esse não prosperarem, como acredito eu que não irá, porque um poder depende do outro em determinadas situações. Um exemplo disso, né? Arthur Lira diz que STF não tem mérito para discutir tal assunto. Abre-se o inquérito contra Arthur Lira. Arthur Lira volta atrás e reconhece a decisão de caçar o mandato de Deltan Dallagnol. Então, é algo que a gente sempre chama a atenção, esse joguinho que é feito entre os poderes e que não deve acontecer de fato, né? Agora, o que se deve pensar é em critérios mais relevantes para a escolha desses ministros. Na minha opinião, políticos, quem já disputou mandato,
pelo simples fato de disputar, não deveria poder entrar em uma vaga importante como essa, na judicatura. E acredito que os deputados e os senadores têm por obrigação criar mecanismos para que esse poder seja cada vez mais isento e coerente sobre a justiça brasileira. Ângelo Rigon? Juriscratura, essa pra mim é novidade. Como que é? Eu sou contra o a vitalicidade, normalmente de políticos, principalmente os tribunais de contas do Brasil inteiro. É coisa pior do que a justiça, porque a justiça, pelo menos, ela é importante na democracia, e o TSE é ligado às Assembleias Legislativas, não é um órgão jurídico. Se você escolher um bom senador, você vai estar escolhendo, ajudando a escolher um bom ministro. Escolher os Moro da vida, vai dar nisso mesmo. Não é tem ministro lá que não tem cabendo de estar lá. Falou que defende o Lula, né? Que não passou nem concurso. Defendo também, eu acho importante. Tem que ter um mandato e a mini-reforma, né? Que me parece, até o Hugo Barres lembrou. Quem? Hugo Barres. Ele pergunta, porque o Senado não deve pautar a mini-reforma para o ano que vem. Aí não valeria para o ano que vem. Eu também sou a favor disso. Informado, né, que o Barres é. Que legal. É porque hoje é dia 3, né? Ele tem até o dia 6 para Meu pai amado. Vamos lá. Quem, Rafael? 30 segundos. O próprio Barroso disse, né, que era um tribunal vinculado à política, justamente por conta dessa indicação. E claro que o Senado, ele vai ter que reavaliar algumas situações, porque o próprio Pacheco já disse que sobre algumas pautas que o STF está ali decidindo, vai sim precisar ter mudanças. Então, acredito que por conta dessas pautas aí que o STF decidindo, né, aborto, marco temporal, etc., que deveria partir do Legislativo, é claro que vai ter algumas mudanças aí, e ele agora, tenho certeza, ainda mais porque provavelmente ele não deve estar na lista daqueles indicados para o lugar da Rosa Weber. Então ele vai estar realmente com dor do cotovelo e vai querer ir para cima do STF nesse sentido. Mas é claro, como o Luiz Neto falou, né? Isso se um inquérito for instaurado contra ele, né? Nunes Neto é outro ministro? Luiz novo, Neto. Né? Ah, tá. Vamos por. Vamos só dar uma regulada o cotonete aqui, ó. Não tinha uma permuta do negócio de aparelho auditivo? Manda o pessoal aqui, ó. O Estatuto do Idoso me protege. Eu taco ali um processo.